graças. Me ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Amém, amados? Amados, neste momento o pastor me convidou para que faleceu. Vou fazer para vocês uma pequena reflexão. Eu não sou pregador, mas Deus tem sempre me usado e Deus me chamou para isso. Então, que nesta noite, nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Conhecer mais um pouquinho o que Jesus quer na minha vida e na sua vida. Amado, na trajetória ou na caminhada de Jesus, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele fez muito milagre por onde Ele passava, por onde Ele passou. Se nós for falar as curas, os milagres que Jesus fez com aquelas pessoas que agora andavam com Ele, e onde Ele passava, Ele carregava grandes multidão. E ali tinha pessoas que realmente eram paralíticos, foi curado. Pessoas que eram cegos, voltou a enxergar. Pessoas que estavam ali perdidas, Ele tirou do lamaçal do poço e colocou para andar junto com Ele. Então esse Jesus que nós estamos aqui nesta manhã, estava verdadeiramente servindo o Espírito e verdade. Simplesmente nós não vimos aqui na nossa casa para vir aqui, realmente para sentar nessas cadeiras, simplesmente bater o ponto, muito bem considerado, meus amados, mas que nós viemos aqui nesta manhã realmente para buscar o que Deus tem a falar ao meu coração, o que Deus tem a falar ao seu coração. E naquela caminhada de Jesus, depois de falar com você do que eu vou pegar, administrar. Então na caminhada de Jesus, vai o Senhor caminhando. E quando chega em determinado lugar que ele ia passando, de cá ele viu uma pessoa que estava em cima daquela árvore. Jesus simplesmente, meu irmão, ele vê, não só de frente, ele vê de lado, ele vai de lado esquerdo, ele olha para ele, vê lá atrás, porque ele vê tudo, ele sabe tudo ele vê. E quando ele vai se aproximando daquele homem, ele diz: ei, desce daí, que hoje eu não venho entrar na sua casa. Amado, e quando Jesus entrou naquela casa, houve a grande transformação. Vocês conhecem esse texto, né? Na vida daquele homem. Mas eu quero falar um pouquinho também, meu pai, sobre outra pessoa. A Bíblia diz que andava no caminho, dias por dias, vários caminhos, e quando chega a certo determinado lugar, ele vai andando, e quando chega lá na frente tem uma aldeia. Eu quero falar para vocês, e depois vocês vamos, já estou quase entrando na mensagem, viu? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Lucas 10, depois a gente vamos, Lucas 10, depois a gente vamos refletir essa mensagem. De acordo, eu vou falando, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, amado, quando Jesus estava ainda ali, naquele local, ele chega naquela aldeia e entra naquela aldeia. E quando chega naquela aldeia, existia duas mulheres. Uma chamava Marta e a outra chamava Maria. Então, nós não sabemos que o texto aqui não fala. A Bíblia nos diz aqui que Jesus entrou naquela casa, mas com certeza para Jesus entrar naquela casa, ele recebeu um convite, porque Apocalipse 3:20 diz: eis que eu bato a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, assim falando a palavra de Deus. Então com certeza aquela mulher chamou Jesus: entra na minha casa. Isso é uma colocação que eu estou falando, tá bom? Mas simplesmente Jesus entrou naquela casa. E quando Jesus entrasse naquela casa, ali com certeza Jesus parou na sala daquela casa, como diz onde foi naquela casa. E naquele momento ali Jesus começa a pregar a palavra de Deus, aquilo da unção de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que ele queria passar para aquelas pessoas que ele estava. E naquele momento ali, ele prega do amor de Deus. E aquele momento, meu irmão, Maria simplesmente, ela sentou para ouvir o que Deus tinha falado. Eu digo para você, Igreja Batista Jardinópolis, pessoas de Deus, pessoa que aqui está,
O irmão Danilo, quantas vezes verdadeiramente tem prostrado, tem convidado o Senhor para que entrasse na minha casa, porque às vezes nós clamamos, às vezes nós gritamos, às vezes nós oramos, mas nós nunca chegou um dia, Senhor, entra na minha casa, senta aqui comigo, que eu quero falar contigo, eu quero receber de tua a unção do teu Espírito. E naquele momento ali, amados, aquela mulher sentou aos pés de Jesus e começou Jesus a pregar as maravilhas, as boas novas para aquela mulher. E naquele momento ali existia outra mulher que às vezes nós só pensamos está no lugar de Maria, mas tinha outra pessoa também que chamava Marta, que a qual ela estava preocupada com os que fazer, com suas coisas de casa, arrumação, porque ele estava Jesus, ela estava preocupada com outras coisas. Ela não sentou para ouvir o que Deus tinha a falar. Ela queria ver a casa dela arrumada, ou preocupada com outras coisas, porque ela queria dar talvez 1 milhão para o Senhor. Mas Jesus, ele não quer saber de nós o que nós temos de melhor lá fora para dar para ele. O que Jesus quer na minha vida, na sua vida, é o coração quebrantado, sentar para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dar, para o Senhor tem passar para cada um de nós. E ali aquela mulher diz para Jesus: Marta, Jesus, mande que Maria me ajude. E simplesmente Jesus olhou para aquela mulher com os olhos maravilhosos, com os olhos brilhantes, nos olhos daquela mulher. Mulher, por que tu estás ansiosa? Por que tu estás ansiosa? Por que te preocupaste? Não sabemos que Maria procurou a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Às vezes, meus amados, aqui está nós. Será que verdadeiramente nós procuramos a melhor parte? O que acontece nas nossas vidas, amados? Às vezes nós saímos da nossa casa, digamos assim, o culto começa às 7 horas, nós chegamos aqui às 7h30, porque nós estamos aqui realmente como se fosse Marta. Às vezes nós só saímos de casa, quando nós arrumamos as nossas coisas, ou temos o que fazer, primeiro depois que eu fazer isso, eu vou para a igreja. A Bíblia diz: deixa tudo para ir à casa do Senhor. E aquela mulher está enfadigada porque realmente ela queria talvez oferecer algo melhor para o Senhor, mas não era isso que o Senhor queria. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas melhores para cada um de nós. E às vezes nós cruzamos os nossos braços. Hoje, nós somos pessoas que estão há tantos anos, não importa, meus amados. Deus quer ver o presente. Eu quero dizer a você para a igreja: eu tenho 27 anos de cristão, pela misericórdia do Senhor. Mas esses 27 anos, o que passou, ficou para trás. Deus quer viver o presente. Deus quer na minha vida, na sua vida, da Igreja Batista Jardinópolis, que é o presente, é o hoje, é o já, é agora. Não é o que passou, porque o passado é passado. Deus quer o presente. Amados, quantas vezes eu tenho observado, às vezes eu fico naquela recepção ali, que jamais esse dia eu não estou na recepção, mas eu vou voltar para a recepção em nome de Jesus, porque o meu chamado do Senhor foi para me ficar de braço cruzado. Às vezes, eu vou citar um pouquinho sobre o ministério de louvor. Às vezes, quando vem rolando a irmã que toca o ministério de louvor aqui na frente, está dando o melhor, está dando o máximo para o Senhor, cantando, para que a igreja se acorde. E às vezes, meus irmãos, nós vemos os irmãos parado, porque a igreja não está em unção. Quando a igreja está em unção, meu irmão, que está lá na frente, com certeza, já está em unção, junto com o povo da igreja, a brasa se acende, o fogo cresce, a lavareda sobe. Por quê, meus amados? Porque verdadeiramente nós estamos na unção de Deus. Mas como o louvor canta, ou nós cantamos para o Senhor, que a gente vê as pessoas talvez dormindo, a gente fica daqui, pastor, com o coração muito triste, amagoado, porque é tão bom quando a igreja está só no Espírito e em verdade. Amados, uma coisa boa que nós temos que carregar no cristão, verdadeiramente
Os dois têm que trabalhar juntos. Se eu pregar aqui, meu irmão, na frente, ou eu, qualquer uma pessoa que pregar, simplesmente eu pregar, porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a palavra, eu tenho um estudo. Às vezes eles vão pregar assim, vão pregar, mas vão pregar, talvez tenha sabedoria. Mas quando eu coloco a palavra junto com o Espírito, existe uma grande transformação na minha vida, porque eu vou pregar através da unção do Espírito Santo de Deus. Amados, igreja, quantas vezes, meu Deus, eu vejo aqui as pessoas, às vezes o pastor prega sobre o Espírito, o dom do Espírito, e às vezes, meu irmão, nós estamos aqui, dormindo. Amados, quando nós sentimos verdadeiramente o que é a presença do Espírito Santo de Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Só quem sabe a presença do Espírito é que verdadeiramente está sentindo, é que verdadeiramente está buscando. Como é que nós podemos sentir a presença do Espírito? É eu chegar aqui simplesmente sentar nessa cadeira e ficar? Muito pelo contrário, meus irmãos. Nós temos que buscar, beber da água da vida, a cada dia, estar no monte, estar na oração, estar no culto, estar em santidade, lendo a palavra de Deus, pedindo pela misericórdia, como essa mulher fez. Ela se prostrou nos pés do Senhor Jesus, ela ouviu tudo que Deus tinha a fazer, ela recebeu agora todo o dom do Espírito Santo, a graça de Deus sobre a vida dela. Então, amados, é isso que nós temos que fazer. Igreja Batista Jardim Norte. Eu digo para vocês, mas o meu caminho está assim, assado. Eu preciso buscar mais, irmão. Eu preciso buscar mais, porque a minha chamada de Cristo Jesus, simplesmente, eles vão chamar pela casa de volta. Entendeu? Eu já procurei a me desviar ainda. Eu procurei já me afastar, mas eu não tenho conseguido, porque no momento que eu vou, o Senhor Jesus me corrige, me tira, não deixa para que eu caia, que eu escorregue na casca de coluna e caia fora, muito pelo contrário. O Deus tem cuidado comigo, assim como eu tenho cuidado com a igreja Batista de Jardim Norte, porque o nome de vocês, amados, já está sendo escrito no livro da vida, para que jamais será apagado. Aleluia, glória a Deus. É isso, meus amados, que tem que ser a busca do Espírito cada vez mais. Eu gostei muito daquela mensagem que esse dia aqui no domingo, que mensagem que falou muito no coração, assim como falou o seu coração também, demais. Mas eu vou entender, meus amados, que o bom mesmo é ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, mas também ter unção do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amado, digo para vocês, como é bom servir a Deus no Espírito de verdade. Porque a palavra diz que Ele cuida daquele que é dele, daquele que Ele zela. Eu quero contar rapidinho aqui. Eu não sei se eu falei para alguém, não sei se foi no culto dos homens, não sei. Eu me lembro que eu estava na Estância Gaúcha lá, aprendendo com o pessoal. E lá naquele sítio, lá, estava bebendo carnaval, logicamente. E aí eles saímos para ir buscar o almoço. E quando eu chego em determinado lugar, debaixo de uma pia, existia várias garrafas de bebida. E naquele momento ali, meus amados, eu olhei para os quatro cantos, não tinha ninguém. O rapaz estava armazém, ele saiu, não tinha ninguém olhando. E naquele momento ali, eu peguei aquela garrafa de vodka. E naquele momento ali, eu falei, eu vou beber, já que não tem ninguém, eu vou beber um pouquinho. Amados, eu confesso a vocês que eu bebi a garrafa. Mas, amados, Deus tem um zelo pelo aquele que busca, pelo aquele que é dele. Porque Ele me chamou pelo meu nome. Ele chamou pelo meu nome. Me escolheu para que verdadeiramente eu estivesse aqui, falando aquilo que Ele me chamou. E naquele momento ali que eu peguei aquela garrafa, meus amados, eu fui botar na boca para beber, o Espírito disse, sincero, não faça isso. Aleluia. E naquele momento ali eu parei, peguei a garrafa de cachaça, depois para lá. Eu digo para vocês, amados, isso é o zelo de Deus que eu busco. Deus tem um zelo muito grande para vocês, amados. Às vezes Deus permite coisas nas nossas vidas, para que verdadeiramente nós vamos acordar e saber quem é Deus.
Eu louvo a Deus, pastor, porque o meu chamado é Cristo Jesus. Eu estava poucos dias atrás aí arrecuado. Não que eu estava pecado, muito pelo contrário. Eu estava um pouco me afastado. E eu digo para você, meus amados, esse lugar que aqui se encontra, eu trabalhando aqui nessa igreja, quantas vezes eu cheguei aqui atrás desse altar, eu depois da igreja, eu juntava e dizia: Senhor, um dia eu vou subir aqui em cima para administrar a tua palavra. E eu me consagrei aqui em cima, eu disse mais dias. Não foi uma vez só, não duas. Mas tinha certeza que um dia o Senhor vai me permitir. Eu não estou dizendo que eu estou pedindo para subir aqui em cima, não, muito pelo contrário. Mas no dia que aconteceu, eu estarei pronto para subir, porque o Senhor me chamou. Então, amados, não sei quando, mas um dia eu estarei subindo em cima. Porque a maneira que eu estava, eu não tinha capacidade de subir aqui em cima. Mas hoje eu estou para a glória do nome de Jesus Cristo. Do nome de Jesus Cristo, para a exaltação do Senhor. Hoje eu estou aqui pronto. Não pronto, porque verdadeiramente nós estamos prontos. É cada dia mais nós estamos purificando. Para ouvir o que Deus tem a falar no coração. Irmão, eu gostaria de ler esse para mim, Lucas 10, versículo 38, para nós concluir. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou no aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Continua. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado seu filho sozinho para servir? Diga-lhe que venha me ajudar.